bem-vindos a mais uma entrevista da TV O Tempo. Hoje nós vamos discutir os rumos da segurança pública em Belo Horizonte e no Estado. Nós temos aqui o nosso convidado, o ex-secretário adjunto de Segurança Pública, Luiz Flávio Sapori, e os nossos repórteres, Luciene Câmara e Joelmir Tavares. Pegando o gancho da nossa série de reportagens da Editoria de Cidade sobre o assunto de segurança pública, nós vamos começar o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos. Oi, Letícia. Obrigada. Tudo bem, Sapori? Olá. Muito obrigado pela presença. É um prazer participar dessa conversa aqui com vocês. Muito obrigado. Eu quero começar, Sapori, perguntando sobre a questão do aumento da criminalidade em Minas. A Secretaria de Estado de Defesa Social divulgou há alguns dias os dados, né? E essas estatísticas mostram um aumento de 10% nos crimes violentos no Estado entre 2010 e 2011. Eu quero saber se é possível apontar 3 ou 4 pontos principais que talvez justifiquem ou de certa forma, sejam a causa desse aumento da criminalidade no Estado. Entendo. Uma boa questão, Joelmir. Na verdade, é um dado muito preocupante. O que cresceu muito em Minas Gerais, nas principais cidades do Estado, o interior está sofrendo muito com esse problema também, foi o crescimento dos homicídios. Houve um crescimento menor, ou até a estabilidade dos roubos, dos assaltos, né, dos furtos, mas os homicídios apresentaram uma performance assim, muito surpreendente de retomada de crescimento. O que é mais preocupante é que nós estávamos numa tendência de queda. É isso que quem está nos assistindo tem que perceber, que torna o dado mais preocupante. Você estava há 4, 5 anos com uma redução dos índices de criminalidade, a despeito dos problemas, era uma queda real, e de repente uma retomada. E eu não apontaria propriamente, Joelmir, 4, 5 causas, eu apontaria uma única causa, que para mim que, de alguma maneira, explica todo o fenômeno. A perda de qualidade da gestão. A Secretaria de Defesa Social, no ano passado, e já na virada de 2010 para 2011, começou a perder capacidade de comando, a gestão dos projetos, dos diversos projetos do governo na área de segurança pública, os projetos de integração das polícias, os projetos de prevenção social da criminalidade, Fica Vivo, Apenas Alternativas, a reintegração do egresso, os projetos relacionados ao sistema prisional, tanto da construção de novas unidades, mas também da modernização da gestão, os projetos relacionados ao adolescente infrator, que envolvia a construção de novas unidades, a abertura de vagas, etc. A gestão das várias iniciativas da segurança pública de Minas Gerais perderam capacidade operacional, ou seja, o que estava sendo bem feito, com dinamismo, com proatividade, com investimento, isso cai. Na prática, quando você perde capacidade de gestão, de comando da secretaria, significa que a prevenção ao crime diminui. Então, a Polícia Militar perdeu eficiência nesse período, a relação com a Polícia Civil piorou, então a capacidade de investigação da Polícia Civil também diminuiu, então aumentou a impunidade no Estado. Então, o que estava sendo bem feito na repressão aos homicídios e ao tráfico de drogas deixou de ser bem feito. Então, os traficantes se sentiram mais à vontade para voltar a matar, para resolver seus conflitos, né, suas pendências. E a prevenção social começou a perder também capacidade de atuação, diminuiu o público atingido. Então, criou-se na cidade de Minas Gerais uma sensação para os criminosos, de maneira geral, que estava mais fácil voltar a cometer os crimes como antigamente. Então, quando o poder público diminui a eficiência, a criminalidade volta a atuar. Foi isso que aconteceu. Eles usam muito o argumento do tráfico de drogas, né? Você acha que essa realmente é a grande causa desse aumento dos homicídios? Continua, Luciano, de alguma maneira sendo um fator importantíssimo de geração de violência em Minas Gerais e no Brasil como um todo. Eu não tenho dúvida disso. O tráfico de drogas nos últimos 20 anos transformou-se no principal vetor de violência urbana no Brasil. Não é o único. Não é a causa determinante. Existem outros fatores coadjuvantes nesse processo, como a impunidade, né? Como a pobreza que atinge segmentos da população brasileira. Tudo isso, a morosidade da justiça, né? A superlotação do sistema prisional, são todos fatores adjacentes que, combinados com o tráfico de drogas, você consegue entender por que a violência urbana ela tem se tornado um fenômeno crônico na realidade brasileira. Em Minas Gerais, o tráfico não aumentou nesse período, né? Ou seja, em 2011, ninguém em sã consciência pode dizer que o tráfico de drogas tem aumentado em Belo Horizonte ou em Betim.
Na verdade, o tráfico permanece. Né? A intensidade, a dinâmica dele, ele manteve-se constante em elevados patamares nos últimos anos. A questão é que até 2010, os traficantes estavam mais receosos e cautelosos, por exemplo, em matar, em resolver suas pendências do comércio, do varejo, do tráfico, né, no dia a dia, porque percebiam que o custo era alto, que a ação da polícia era efetiva, né, imediata, né, na presença ostensiva ali, inibindo a atuação deles, na prisão de quem matou. E isso deixou de acontecer. Então, ninguém mais do que os criminosos percebem as condições favoráveis ou desfavoráveis para continuar cometendo suas intenções criminosas, principalmente para matar. Então, 2011 foi um ano onde eles perceberam que as condições estavam mais favoráveis, os riscos, os custos para matar ficaram menores. Certo. Até uma das medidas que foi cancelada aqui no Estado foi a instalação das UPPs, né? Unidade de Polícia Pacificadora, que o Ministério da Justiça pretende investir 120 milhões aqui no Estado para a instalação dessas UPPs. E isso foi cancelado. Você acha que seria importante ter no Estado uma polícia pacificadora para agir principalmente nesse combate ao tráfico e ajudar a reduzir os homicídios? Eu não tenho dúvida disso. Eu sou um defensor ardoroso do método da polícia pacificadora, não no sentido de você replicar em Minas ou no resto do Brasil o modelo do Rio, não é isso. Não é você adotar e copiar literalmente o que eles estão fazendo nas favelas cariocas, aqui em Belo Horizonte ou nas grandes cidades do interior de Minas, mas, na verdade, adotar a metodologia ou, de alguma maneira, importar essa estratégia de ocupação permanente da polícia nos territórios dominados pelo tráfico de drogas. E é isso que me parece importante, isso significa, do meu ponto de vista, um grande avanço na forma da gente lidar com a violência urbana no Brasil. O Rio descobriu isso de uma maneira até pouco planejada, né? Eles não imaginavam que podiam conseguir resultados tão alvissareiros. Por isso que eu achava que a ideia de expansão desse modelo Brasil afora, inclusive para Minas Gerais, é bem-vinda. Nós temos um modelo similar, chamado GEPAR, né? Que é aquele grupo da Polícia Militar, o patrulhamento em área de risco, com algumas viaturas, os policiais treinados em policiamento comunitário, eles já estão alocados em diversas dezenas das favelas da região metropolitana e alguns municípios do interior. O GEPAR digamos, um germe, já é um início de polícia pacificadora, bom, que inclusive inspirou o Rio. Só que o Rio foi adiante. O que eu entendo é que Minas Gerais pode ir adiante também, ou seja, nós podemos, se me permite uma expressão popular, turbinar o GEPAR, potencializar o GEPAR, ou seja, aumentar o número de policiais, aumentar o tempo, a presença dos policiais do GEPAR nessas comunidades, que hoje é um tempo pequeno, não fica o dia inteiro, não fica durante a madrugada, na maior parte dessas comunidades. Então é fazer do GEPAR um policiamento permanente, 24 horas por dia, comunitário, nessas comunidades, em maior número. A população precisa sentir a presença dele. Isso eu chamo de polícia pacificadora. Isso é bom. Isso seria um grande avanço para Minas Gerais. Agora, o governo federal está mostrando que mudou a sua forma de lidar com segurança pública. A política de segurança pública da presidente Dilma, infelizmente, está mostrando um claro retrocesso. Agora, em relação ao GEPAR, Sapori, é bom ressaltar que Minas, na verdade, tem retrocedido nessa questão, né? Nós publicamos uma matéria nesta semana no Caderno de Cidades, mostrando queda no investimento e com, inclusive, policiais falando que algumas equipes ficaram até sem viaturas para poder cobrir essas áreas onde a criminalidade é alta. É verdade, eu li a matéria, muito boa matéria. Foi um corte de R$200 mil. Né? Um corte injustificável, ou seja, tudo, aí a gente começa a entender o quebra-cabeça. O 2011, 2010, 2011, 2012 tem sido anos de redução dos investimentos em segurança pública, que atingiu o GEPAR, como vocês bem mostraram. Ou seja, como a gente vai querer reduzir homicídios em Betim, em Contagem, em Governador Valadares, em Montes Claros? Mais recentemente está crescendo o número de homicídios em Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba está com uma situação grave. Recentemente, Sete Lagoas, aqui próximo, teve um crescimento vertiginoso de homicídios. Como é que nós vamos querer, como é que o governo quer reduzir a violência, né, nessas cidades, reduzindo investimento na segurança pública em projetos tão importantes, projetos que funcionam? O GEPAR não é uma criação, não é algo miraculoso, algo absurdo e utópico.
O GEPAR é um projeto prático, né, de policiamento presente. Os traficantes percebem e se sentem inibidos pela presença do GEPAR nas comunidades. O GEPAR tem um potencial enorme de reduzir violência nessas comunidades. Os moradores gostam do GEPAR, valorizam, respeitam o GEPAR. Ou seja, é um projeto que não devia estar enfrentando redução de investimento. Ao contrário, você devia estar crescendo o investimento num projeto que funciona. Ou seja, é questão de diretriz política. Volto ao meu argumento anterior, né? O ano passado foi um ano péssimo sob esse ponto de vista para Minas Gerais. Secretário, nós recebemos aqui do Fred, de Curvelo, uma pergunta que outros internautas também estão fazendo. O que impede a integração, unificação das polícias em Minas? Se acontecer, no seu entendimento, como que deveria ser? Na verdade, nós estamos falando em Minas Gerais de integração da Polícia Militar com a Civil, não propriamente unificação, né? Unificação significaria unir as duas em uma terceira organização diferente das duas existentes. Não está em pauta, isso não está em discussão hoje em Minas Gerais, muito menos no Brasil. Então vamos partir da ideia de que é desejável que a Polícia Militar e a Civil compartilhem informações, compartilhem planejamento operacional na prevenção, na repressão dos crimes, que compartilhem o ensino, a formação, o treinamento dos seus quadros. Isso tudo foi muito bem planejado em Minas Gerais a partir de 2003. Minas Gerais chegou, no momento, a ter o melhor modelo de integração das duas polícias de todo o Brasil. Minas Gerais chegou no ano de 2005, 2006, a receber visitas de todos os estados brasileiros para conhecer de perto uma experiência muito institucionalizada, né? Houve uma recriação de estruturas, dividiu-se o Estado de uma maneira muito articulada das unidades das duas polícias, foram criadas as áreas integradas, foi criado o Boletim Único de Informações, o REDS. Então, as coisas estavam caminhando muito bem em Minas Gerais. Eu, particularmente, comecei a dizer Brasil afora que nós precisávamos mais falar em unificação de polícias, porque eu dizia nas minhas palestras pelo Brasil, olha, olhem para Minas Gerais. Vão lá, vocês vão ver que as coisas lá funcionam, que lá as duas polícias conseguem trabalhar de forma integrada. Infelizmente, nos últimos 2 anos, isso deixou de ser verdade, né? Para minha tristeza, para minha decepção e de outros, né, estudiosos do tema no Brasil. Ou seja, Minas Gerais hoje mostra um retrocesso na integração das polícias. Na verdade, há uma maior animosidade das polícias, principalmente das cúpulas, não propriamente da ponta, de quem trabalha na ponta, mas dos comandos, das elites, né, das duas organizações. Ocorreram episódios de competição muito grande entre elas, quando, por exemplo, foi instituída a carreira jurídica para delegado da Polícia Civil de Minas. Vocês lembram isso há 2 anos atrás? A Polícia Militar reagiu imediatamente, conseguiu aprovar a toca de caixa, uma carreira jurídica para os oficiais da Polícia Militar, algo inédito no Brasil. Hoje, para se tornar oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, ele vai ter que ter um curso de Direito, o que me parece um grande retrocesso na formação do oficialato da Polícia Militar de Minas Gerais. A gente definir que o curso de Direito tem que ser a base para o trabalho policial. Eu vejo isso com muita tristeza, mas é sinônimo de que, naquele momento, as cúpulas começaram a disputar poder. Isso foi acirrado no ano de 2011. A Polícia Civil começou a ficar muito desprestigiada. Os recursos começaram a ficar mais rarefeitos na Polícia Civil. O contingente da Polícia Civil de Minas Gerais hoje está defasado. Quase que pior do que era há 8 anos atrás. Inadmissível, impensável, injustificável. E isso tudo acabou correndo às bases de um processo que era virtuoso, de confiança mútua. É isso que eu tenho dito nas minhas entrevistas e nas minhas palestras. A integração, para funcionar, as corporações, principalmente seus comandos, têm que acreditar que a integração é para valer, que não é para desequilibrar, não é para favorecer A ou B. Percebe? Ambas têm que ganhar. A e B têm que perceber que estão ganhando com a integração. E essa confiança, ela se perdeu. O novo secretário, né, de Segurança de Minas, o Dr. Rômulo Ferraz, vai ter um trabalho grande. Ele vai ter que reconquistar essa confiança da Polícia Civil, ele vai ter que revalorizar a Polícia Civil e reequilibrar a relação entre as duas corporações. É dessa maneira que eu imagino que a gente pode reconstituir um caminho que era virtuoso, promissor, mas que infelizmente deixou de ser. Acredito também, Sapori, que outro desafio vai ser da credibilidade aos dados de segurança, que são muito importantes até para traçar serviços de inteligência, né? A gente noticiou bastante
problemas mesmo, números que não batem com a realidade, com o que é divulgado a respeito de mortes, de outros crimes violentos. As denúncias de boletins de ocorrência maquiados, né, supostamente para reduzir os índices de crimes mais violentos, mais graves. Joemi, quando a gente podia imaginar que isso ia acontecer em Minas Gerais? Nós que até pouco tempo atrás tínhamos um sistema de informações criminais, volto a dizer, isso não é piegas. Às vezes as pessoas ficam dizendo que eu fico lembrando o passado de uma forma muito ressentida, mas não é verdade. Há 3 anos atrás, Minas tinha um sistema de informações criminais que era modelo, de novo, era referência, era copiado, acreditava-se. A Fundação João Pinheiro publicava periodicamente, trimestralmente, os dados, tinha um boletim anual, você fazia conferimento, né, um conferimento, uma aferição dos dados, a qualidade, uma certa auditoria que a Fundação realizava. Quando tinha problemas, isso era discutido na cúpula. Isso deixou de ser feito. Deixou de ser feito. E agora nós estamos com um problemão na mão. Há indícios muito reais, né, de que para cumprir metas de produtividade, algumas unidades policiais de ponta estão efetivamente recategorizando crimes. O que é para ser homicídio passa a ser remoção de cadáver, o que é roubo passa a ser extorsão, o que é tentativa de homicídio passa a ser lesão corporal, porque, na verdade, para cumprir as metas que o governo estipula, que a própria Polícia Militar está estipulando para as unidades, você tem que priorizar os crimes violentos. Então, quando entra lesão corporal, quando entra extorsão ou remoção de cadáver, isso não entra no cômputo geral. E os indícios são graves. Eu não posso aqui dizer categoricamente que isso está acontecendo em que magnitude. Não posso. Há suspeitas, há indícios muito sérios que significam o seguinte: o atual secretário deveria, e eu acredito que ele vai fazer isso, uma auditoria desses dados. Ele tem que verificar o que está acontecendo. E tem que dizer para a sociedade mineira: olha, fiz auditorias, houve o erro tal, houve tal mudança, a partir de agora nós vamos ter uma instância, uma instituição que vai periodicamente conferir esses dados, a qualidade dos dados. Se ele não fizer isso, nós vamos sempre desconfiar dos indicadores de Minas Gerais. Imagine se Minas Gerais começa a ter bons resultados, Joemir, esse ano. Como o secretário virá, e o próprio governador virá público dizendo: não, a violência está caindo em Minas Gerais. Mas quem vai acreditar? Quem em sã consciência nesse estado vai acreditar que não há manipulação? Para resolver esse problema, auditoria. Transparência. Transparência. Faz uma auditoria, dá transparência à auditoria, fala: não, houve erro aqui, houve erro lá, nós estamos corrigindo os dados, né? E a partir de agora, uma instituição séria, externa, vai dar credibilidade. Pronto, aí nós vamos acreditar. Não tem segredo fazer a gestão da segurança pública, percebe? Segurança pública não é algo de outro mundo, algo difícil, impossível de ter competência, qualidade, bons resultados. Não, eu acho que segurança pública tem que ser tratado como uma política pública com planejamento, competência, com prestação de contas, né, com credibilidade. Não é, se faz dessa maneira, os resultados aparecem. Falando do interior, Sapori, o Antônio Marcos, de Barbacena, perguntou por que em Barbacena a Polícia Civil não tem uma sede própria, funciona precariamente na dependência do terminal rodoviário. E por que o governo de Minas não constrói uma sede regional digna? Assim, no caso da sua opinião. É um problemão. É uma boa pergunta para a gente transferir para o atual secretário, que vai ter que, né, de alguma maneira, também dar uma resposta para isso. É mais um indício de como a Polícia Civil, nos últimos anos, não recebeu os investimentos que ela merecia. O descompasso de investimentos entre a Polícia Militar e a Polícia Civil nos últimos 4 anos é injustificável. É a metade, né? Da Polícia Civil é a metade. Na verdade, durante boa parte, nós articulamos em Minas Gerais, definindo o investimento de 60% da Polícia Militar, 40% da Polícia Civil. Pela própria, a Polícia Militar sempre é maior mesmo, ela tem maior demanda de recursos, de equipamentos, de pessoas. E, num certo momento, equilibramos esses investimentos em 60% para uma, 40% para outra. O problema é que esse equilíbrio se perdeu. Não é mais 60, 40, agora acho que é 70, 80, 20, 30 para outra. Não dá. Dessa maneira, obviamente, isso é até uma das razões por que a integração começa a ruir. Né? E aí você começa a entender por que situações como essa de Barbacena continuam acontecendo. Que a Polícia Civil, numa cidade tão importante quanto Barbacena, tem uma sede, como ele está dizendo, né? Vamos acreditar nele, que uma sede tão decadente, tão deteriorada. E aí, as pessoas têm que... É muito simples entender, quando um policial trabalha num prédio ruim, decadente,
sem uma mesa digna, sem uma cadeira digna para sentar, sem um computador que funcione, né? Com instalações sanitárias mínimas, com uma viatura que funcione, com equipamentos de armamento, etc. Sem o básico, como é que você pode cobrar qualidade? Qualquer administrador de empresa sabe que as más condições de trabalho afetam a qualidade do serviço do profissional. Isso, obviamente, compromete a qualidade do trabalho da Polícia Civil. E quando se investiga mal, o trabalho preventivo da Polícia Militar fica comprometido. Muitos políticos acham que aqui em Minas é o seguinte, não, eu vou priorizar a Polícia Militar, deixa a Polícia Civil, que é cheia de problemas, deixa ela. Com a Polícia Militar, nós vamos fazer a segurança pública de Minas. Um erro. Achar que a Polícia Militar sozinha vai dar conta de resolver todos os problemas de violência. Não vai. A Polícia Militar precisa muito da Polícia Civil. Muito mais do que ela imagina. E vice-versa. Por isso que a integração, quem ganha é a sociedade. E até nesse trabalho de polícia preventiva, né, no caso do GEPAR, por exemplo, é interessante que a Polícia Civil esteja mais presente para traçar serviços de inteligência. Isso a gente não percebe acontecendo, né? Nós tivemos um período muito rico de queda de homicídios em Belo Horizonte, região metropolitana, 2005, 2006. Foi um período onde teve uma repressão qualificada, com apoio do Ministério Público, né? Você teve uma articulação de forças, onde se identificou os principais homicidas. A Polícia Civil compartilhou informações com os policiais do GEPAR, dos batalhões. O serviço de inteligência da PM auxiliou a Polícia Civil nas investigações. Houve compartilhamento de informações. Aí conseguiu-se definir os alvos, prendeu-se muita gente que eram assassinos contumazes. A violência cai. Percebe que não tem mistério, não tem segredo? Só que nós deixamos de fazer isso. O GEPAR deixou, em boa medida, de ser um apoio do trabalho de investigação da Polícia Civil, do Departamento de Homicídios. Vá ver hoje as condições do DHPP aqui de Belo Horizonte. O número de delegados que estão por conta dos homicídios, o número de investigadores, de escrivães. O número hoje é menor do que era 5 anos atrás. As condições de trabalho hoje, né, da investigação de homicídios, é pior do que era 5 anos atrás. Isso vale para o interior, vai em Betim, vai em Contagem, vai em Governador Valadares. Ou seja, perdemos capacidade operacional. Aí a impunidade aumenta. Não tem jeito. Certo. Posso fazer mais uma pergunta? Hoje, até essa Sapori, a gente divulgou a questão do crack, do combate ao crack, né? Que foi um plano lançado pelo governo federal, mas até hoje o Estado ainda não apresentou o projeto para receber os recursos, né? É verdade. E você acha que é importante, por exemplo, ter ações mais fortes aqui de combate ao crack, até para ajudar nessa prevenção da violência também? São assuntos que estão interligados aí? Ótima questão, eu concordo plenamente contigo, são assuntos absolutamente interligados. Eu estou convencido de que não há hoje como fazer uma boa política de prevenção à violência no Brasil, principalmente os homicídios, e prevenção social. Não estou nem pensando em prevenção ou repressão policial. Vamos pensar em prevenção, evitar o crime acontecer. A boa prevenção hoje social da violência e dos homicídios no Brasil passa necessariamente por uma política consistente de tratamento do usuário do crack. Seja evitando que novas pessoas, novos indivíduos se tornem usuários e dependentes da droga e entrem no circuito perverso do tráfico e do consumo, se tornando vítimas, seja tratando quem já está numa situação de dependência muito acentuada. Fazendo isso, nós vamos evitar homicídios, porque uma parte dessas vítimas dos homicídios, do tráfico, do crack, são os usuários. Eu diria até a maior parte deles, usuários que não pagam, endividados. Nós estamos enfrentando, em algumas cidades de Minas, particularmente aqui na região metropolitana, uma série de assassinatos de moradores de rua. E boa parte deles envolvido indiretamente no consumo e no comércio do crack. Não há mais como, de alguma maneira, esconder o problema, tampar o sol com a peneira. Efetivamente, Minas Gerais precisa ter audácia em fazer um programa grande de prevenção ao consumo. É um programa na área da saúde. A subsecretaria de política sobre drogas tem que ser fortalecida. Há uma discussão hoje no governo dos projetos passarem para a Secretaria de Estado da Saúde. Isso não está resolvido, está atrasando a solução do problema. Enquanto isso não se resolve no governo estadual, o dinheiro está parado em Brasília, como a reportagem do Jornal O Tempo mostrou muito bem no dia de hoje. Enquanto não se define quem vai coordenar a política sobre drogas em Minas e do crack, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Defesa Social, o dinheiro está parado, ninguém se faz nada. O programa Aliança para a Vida precisa voltar a funcionar.
Nós precisamos ter uma ação mais dura, mais firme nas cracolândias, uma abordagem direta através dos consultórios de rua, tentando identificar aqueles usuários que estão dispostos a sair das ruas. Você não pode ficar assistindo às cracolândias passivamente, esperando, né, parado nas clínicas, que os usuários venham procurar. Você, Sapori, é favorável à política que foi adotada em São Paulo, de internação compulsória e de ocupação da Cracolândia? Sim, decisivamente. E não é uma ação de polícia, ao contrário, muitas críticas têm sido feitas, não é repressão policial. Ocupar as Cracolândias é o poder público ocupar aquela região e definindo claramente que ali você não vai se transformar num espaço de criminalidade, de violência e de uma situação absolutamente desumana. Quem conhece as Cracolândias sabe que ali você vive indivíduos em situação abjeta, absolutamente fora de quaisquer parâmetros mínimos de dignidade humana. Então, é obrigação do Estado intervir, sim, reprimindo os traficantes, mas oferecendo alternativa àqueles indivíduos, os dependentes do crack, de internação. Há alguns casos, eu defendo sim internação compulsória. Alguns casos onde o indivíduo está absolutamente dominado pelo crack, ele não tem mais escolha, ele não tem mais vontade própria. Ele precisa passar por uma desintoxicação, por um período fixo. São Paulo está fazendo isso. E do meu ponto de vista, bem. São Paulo mostra que você tem uma maneira diferente de lidar com as cracolândias, que não é meramente repressiva, é uma política da saúde pública, uma política de prevenção social. Não é uma questão de ficar prendendo e colocando na cadeia o usuário do crack. É, na verdade, de alguma maneira, tratando-os de forma ambulatorial e, em algumas circunstâncias, sim, internação compulsória. Só que isso ainda é residual, ainda é um grande segmento na área da saúde pública que não quer e não aceita a internação de usuário de crack. Aí vai ficar muito difícil, né? Aí nós vamos ficar assistindo à proliferação dessa absoluta situação de miséria humana, né? Intolerável sob qualquer princípio dos direitos humanos. Sim, Sapori, nós assistimos desde janeiro a uma troca de pessoas que ocupavam cargos importantes na Secretaria de Estado de Defesa Social. Primeiro em janeiro, com cargos menos importantes ali dentro da Secretaria. Depois a gente teve uma troca já mais consistente, que foi no comando da Polícia Militar. Posteriormente, a troca do secretário de Defesa Social, saiu Lafayette Andrada, entrou Rômulo Ferraz. E, por último, a troca do chefe da Polícia Civil. Você, como sociólogo, como ex-secretário adjunto de Defesa Social, pesquisador da área de segurança pública, você tem esperança de que essas trocas, essa renovação na cúpula, vá trazer resultados imediatos e que vão fazer, de fato, sentido e diferença na vida do cidadão comum que tem vivido de uma maneira tão acuada pelos números de assaltos, de criminalidade, assim, do lado de casa? Sim, João, eu estou otimista com as mudanças que foram feitas pelo governador. Acredito que a substituição do secretário de Defesa Social foi fundamental. A atuação do secretário Lafayette, infelizmente, não deu resultados. Ao contrário, ela complicou uma série de outras situações, ela acentuou problemas na área da segurança. Então, era inevitável, importante. A expectativa é que o novo secretário, Rômulo Ferraz, faça uma gestão mais técnica, né, e não político-partidária, como estava prevalecendo. Segurança pública não pode ser atributo de partidos políticos. Quem assumir a Secretaria de Defesa, como a Secretaria da Saúde e Educação, tem que ter uma visão que você está lidando com uma das principais áreas da sociedade, um setor fundamental, nevrálgico da qualidade de vida da população. Ali você não pode ter partidarismos e visão pequena político-partidária. Você tem que ter uma visão técnica, você tem que ter equipes qualificadas. Né? É isso que eu espero do Rômulo, que conhece da área. É um promotor que, né, tem uma longa vivência também na área da segurança pública. A Secretaria de Defesa Social tem muita gente competente. Essas pessoas precisam ser valorizadas, colocar nos seus devidos lugares, nas suas devidas posições de mando. O atual comandante da Polícia Militar de Minas, o Coronel Santana, é muito bom, muito competente, eu conheço de longa data, gosto muito do trabalho dele. O chefe da Polícia Civil que assumiu, o Dr. Silton, me parece muito bom. Também o Silton tem uma trajetória muito respeitável na Polícia Civil. Vai estar circundado lá pela doutora Camila, mas principalmente pelo doutor Renato Patrício, que vai estar na Corregedoria, um dos quadros mais competentes da Polícia Civil, e principalmente pelo doutor Gesso Barreto, né, que tinha sido um erro a exoneração do Gesso Barreto, que era o chefe adjunto, um erro absurdo. Mas o Silton, que é uma pessoa de visão, percebeu e vai manter o doutor Gesso Barreto com ele. Então, hoje eu diria que a Polícia Civil está com uma cúpula muito competente. Ou seja, nós temos hoje uma condição favorável
do secretário, das cúpulas da polícia, para dar uma guinada. Então, agora está na mão deles fazer essa guinada que a sociedade mineira toda está cobrando. Ou seja, é inadmissível que Minas Gerais passe por a situação de insegurança que esteja passando, né? Que nós estamos vivendo. É hora de Minas retomar aquele caminho virtuoso de queda da violência. Sapori, acho que o tema dá pano para a manga, dá para a gente debater muito, mas antes de passar para os repórteres para a consideração final, vou fazer mais uma pergunta do Marco Aurélio, de Três Corações, que ele falou sobre a questão do nosso modelo de segurança está ultrapassado. E ele pergunta se você acha que um tipo de modelo da Polícia Federal e acabar com a polícia militar e civil e colocar a Polícia Federal para poder comandar o país, lógico, com segmentos, se você acha que isso é uma solução. Não, não acho não. Não me parece que a Polícia Federal hoje no Brasil teria condições de assumir todas as atividades prerrogativas das polícias estaduais. A Polícia Federal está muito bem com as atribuições que ela tem hoje. Ela cresceu, ela se aprofundou, ela melhorou em qualidade. Eu diria que hoje a Polícia Federal se tornou motivo de orgulho para todos os brasileiros, pela competência na repressão aos crimes do colarinho branco. Vamos deixar a Polícia Federal nessa seara. Me parece que ela tem que continuar sendo valorizada pelos governos federais, pelos futuros presidentes da República. O caminho dela está muito bom. No âmbito estadual, o que nós temos que discutir é se vale a pena ou não manter com esse modelo de duas polícias, né? Uma polícia preventiva, ostensiva, e uma polícia investigativa. Eu, durante muito tempo, apostei da integração, né? Eu achava e dizia o seguinte, olha, não vamos unificar não, porque vamos apostar na integração que dá bons resultados. Mas à medida que a experiência de Minas começa a vazar água, começa a não dar resultados, eu também começo a repensar minhas ideias, minhas convicções. Espero que nos próximos anos eu mude de ideia, ou seja, eu quero acreditar que a integração funcione. Porque se ela não funcionar em Minas Gerais, eu confesso que vou começar a defender no cenário nacional a proposta da unificação das polícias, como muita gente tem defendido. Porque se Minas Gerais não der resultado, porque era a melhor experiência que nós tínhamos no Brasil. Não existe nada no território nacional próximo ao que nós fizemos aqui. Se isso aqui não funcionar, a única solução vai ser a unificação, vai ser uma grande reforma constitucional. E eu acho que o prazo para isso é 2014. Se a gente não chegar com melhorias até 2014, se nenhum outro estado conseguir uma boa experiência de integração, eu acho que o Brasil vai ter que fazer uma grande discussão de mudar o seu modelo de polícia. Então, o prazo está dado. Eu acho que e as polícias têm que se movimentar. Não adianta esse corporativismo, cada um defendendo o seu pedaço, com seus lobbies. Vai chegar um momento que a sociedade brasileira vai ter que dizer assim, basta, não dá mais desse jeito, com esse crescimento da violência. Vamos rediscutir esse modelo de polícia. E a unificação vai entrar em cena. Então, está com elas também uma parte da responsabilidade pela viabilização de uma solução. Sapori, eu quero agradecer, então, pela sua presença. Acho que você trouxe temas muito importantes para reflexão, como sempre. Nós temos debatido todos os assuntos relacionados à segurança pública nas edições de cidades do Jornal Tempo, do Jornal Super Notícia também. E acredito que a sociedade como um todo tem que se envolver nessas discussões, nessas análises, porque é um assunto que interessa e que mexe com a vida de todo mundo, né? É verdade, é verdade. Quero te agradecer, muito obrigado, viu? Obrigado. Agradeço também, Sapori. E, assim, para fechar, para quem está em casa, assim, você acha que dá para esperar dessa nova equipe que está aí uma solução rápida, a curto prazo, ou realmente com todas as deficiências que se apresentaram no último ano, é algo que vai levar um tempo para a gente começar a ter uma sensação de segurança, sabe? Se sentir um pouco mais seguro. Não, essa equipe tem que dar resultado a curto prazo. Nós não podemos esperar 2013, não. O secretário, a cúpula da Segurança Pública, vai ter que mostrar resultado ainda esse ano, nos próximos meses. Os problemas, existem alguns problemas estruturais, mas eu diria que a maior parte dos problemas são problemas gerenciais, de comando, de articulação, de tomada de decisões de curto prazo. Não dá para esperar 1, 2 anos, não. É para já, é para ontem. Então o desafio é grande, mas eu acredito. Eu estou otimista com essa nova cúpula. E finalizo agradecendo o convite, quero parabenizar o Jornal Tempo pela cobertura que tem feito do tema da segurança pública. De maneira geral, eu diria que a imprensa mineira e o Jornal Tempo em particular tem mostrado muita qualidade na cobertura do tempo, né, do tema da segurança pública, não é, com matérias consistentes, com dados, com evidências, né, evitando sensacionalismo, que é muito importante, né, uma cobertura que mostra os avanços, mas também os problemas, denuncia quando tem que denunciar, elogia quando tem que elogiar.
É assim que eu imagino o papel da imprensa na cobertura da segurança pública. Vocês estão de parabéns e fico muito satisfeito com a possibilidade de estar aqui debatendo esse tema com vocês. Tá? Até uma próxima oportunidade. Agradecer aos internautas que enviaram perguntas, aos nossos repórteres, ao Sapori. Obrigada e até a próxima.